Você não pode esperar que outras pessoas te apoiem para você fazer algo. Se você está dizendo, você precisa me dar isso para que eu possa fazer aquilo, eles não são o problema. Seu pensamento é o problema. Ela é a agente do serviço secreto que protegeu presidentes. E ela cuidou dos Obamas, Clinton e Bush. Com um mestrado em psicologia forense, ela trabalhou em missões secretas complexas. Minha garota, Eve Pompuras. Faça perguntas às pessoas. Deixe uma pergunta no ar e fique quieto. Deixe que elas se revelem para você. Se você quer saber como ler as pessoas, e se você quer saber como avaliar quem é confiável, quem não é, quem é confiável, deixe que elas mostrem a você. Mas se você está tagarelando, você não vai ver isso. O erro que cometemos é pensar que há bom e há mal. Pessoas más fazem coisas ruins. Pessoas boas fazem coisas ruins. Pessoas boas tiram vantagem. Pessoas boas vão te machucar. Qual é o sinal ou a pergunta para saber se alguém está realmente mentindo? Ok, vou responder a esta pergunta. Você realmente meio que explodiu nos últimos 3 ou 4 anos com seu conteúdo. E toda vez que você vem ao meu programa, e o conteúdo que vejo online é sobre performance humana, sobre otimização pessoal. Também está relacionado à psicologia humana e ao entendimento das pessoas. É compreender como influenciar as pessoas de maneira positiva, entender quando alguém está tentando manipulá-lo. Todas essas coisas que você aprendeu através dos seus estudos, através de experiências do mundo real, você sabe, protegendo presidentes, através do trabalho no serviço secreto, todas essas coisas diferentes. Estou curioso. Qual é a maior habilidade que você desenvolveu nos últimos 4 anos, 5 anos, desde que você realmente começou a crescer de forma mais significativa? De todas as entrevistas e o conteúdo que você faz na TV, qual é a maior habilidade que você desenvolveu nos últimos 4 ou 5 anos para si mesmo que continua a ajudá-lo a prosperar pessoalmente? Por que você tinha muitas habilidades quando trabalhava no campo, mas e nos últimos 4 ou 5 anos? É difícil dizer se é apenas uma coisa. Acho que foram algumas coisas. Uma delas é que deixei as coisas como estão. Eu não tento muito analisar ou entender. Eu estava ouvindo sua história antes sobre o $1 milhão. Alguém devendo isso a você, e é muito fácil entrar nesse buraco de coelho, e todas essas coisas aparecem. E eu aprendi a meio que, não quero dizer render-se, mas apenas deixar as coisas serem. E em vez de não ficar preso em pensar demais, é tipo, tudo bem, há uma lição para eu aprender aqui. Isso é uma coisa, tipo, não tentar tanto, não perseguir as coisas tão intensamente. Eu aprendi que quanto mais você persegue, é como uma loucura. E isso não funciona. E quando você meio que dá um passo para trás e você pensa, vou apenas deixar acontecer. Não estou dizendo para não fazer o trabalho. Você tem que fazer o trabalho. E acho que essa é a outra coisa. Você tem que colocar o trabalho. E eu não... Sabe o que mais eu não faço? Eu não me comparo com outras pessoas. Sério? Não. Como você aprendeu isso? Porque isso é difícil para muitas pessoas. No momento em que começo a fazê-lo, eu paro. E isso é... Eu nunca disse isso. Vou dizer isso aqui. Nunca assisti a nenhuma entrevista de outra pessoa. O que você Não quer é que dizer? eu não goste do seu programa. O que você quer dizer? É um ótimo programa. Eu assisto os clipes. Sim, Eu assisto os clipes. Então, por exemplo, eu já fiz entrevistas em podcast, certo, no seu programa. Não vou sentar e assistir o de outra pessoa porque não quero que isso entre na minha cabeça. Porque então eu começo a pensar, eles fizeram isso, ou eu deveria dizer isso ou aquilo. E para ser franco, eu realmente aprendi isso no treinamento do serviço secreto de tiro. Porque quando você atirava, eles alinhavam você, e os alvos estavam muito próximos uns dos outros. Quero dizer, segurança, dentro do razoável. Mas todo mundo podia ver o alvo de todo mundo. E era muito fácil para seus olhos irem para o alvo de outra pessoa. E você começa a meio que se sabotar. O buraco dele é perfeito e o meu é uma droga. E você pode pensar, tipo, bem, qual é o grande problema? É um grande problema, porque quando há 40 agentes especiais observando todos os outros, eles estão tipo, ela é péssima, eu não vou levá-la comigo. Ou, ele não é isso. Ou, eles parecem uma bagunça. Então você começa a se importar. Então eu não... Lewis, como eu? Avança. Eu sou muito cuidadoso. E quando eu vejo o conteúdo de outras pessoas, eu vejo... E eu sigo em frente. E isso é uma coisa muito importante. E eu não tento fazer o que outras pessoas fazem. E às vezes as pessoas vêm falar comigo e dizem, você sabe, Eve, como posso ser um orador melhor? E você estava falando sobre isso antes. Ou como posso ser um entrevistador melhor no meu podcast? E eu quero soar como essa pessoa. E eu digo, pare de olhar o que as outras pessoas fazem. Se você quiser mexer com a sua cabeça, olhe o que todo mundo está fazendo e depois compare com você. E então, em vez de você ser, assim como genuíno e autêntico, você está tentando fazer o que outras pessoas fazem. E isso não funciona. E eu realmente sinto que essa é a maior coisa.
Mesmo quando vou às notícias, cubro notícias aqui no 30 Rock. Para a NBC, cubro a aplicação da lei e crimes. Eu vou ouvir as outras notícias. Âncoras. Mas sempre sou muito cuidadoso quando ouço os outros comentaristas para realmente apenas ser como. Apenas faça o seu lance. Apenas faça o seu lance. É interessante você dizer isso porque... quando eu lancei a Escola da Grandeza há mais de 12 anos, eu me lembro de ter dito a mim mesmo: eu não quero ouvir outro podcast. Eu não quero ouvir nenhum podcast, porque eu não quero ser influenciado pelo que outras pessoas estão fazendo. E eu apenas disse a mim mesmo: se eu quisesse ouvir um programa, como eu gostaria que ele soasse para mim? Tipo, o que eu querer? Não estou tentando imitar todo mundo. E acho que isso realmente me serviu bem, porque eu pensei: ok, quero que a música de introdução seja positiva. Quero que seja assim. Quero começar deste jeito. E quero que o fluxo seja de uma certa maneira. E assim, eu não tinha nenhuma. Acho que julgamento sobre o que outros programas fizeram. E é engraçado, porque na verdade acabei de ouvir um episódio de mais de um programa roteirizado, que normalmente eu não ouço, mas eu ouvi e fiquei tipo: isso é interessante. Eu me vi me comparando a um programa roteirizado sobre como eles usavam a música deles, e a atuação de voz, e todas essas coisas. E eu acho, também foi fora da minha área, era um programa roteirizado. Na verdade, eu estava, bem com isso porque era relacionado. Mas não era o meu tipo de entrevista. Mundo. Então, eu consegui obter alguma inspiração sem ser muito crítico comigo mesmo e meio que dizer: como posso puxar desta indústria para a minha indústria? Então eu pensei que isso também era algo bom. Mas quando lancei o show, não ouvi nenhum podcast. E isso foi realmente útil para eu. Mas eu também penso: e quanto a ter um mentor? Você teve treinadores e guias nos quais provavelmente se espelhou durante o treinamento no serviço secreto e que tinham um certo nível de sucesso, certo? Então não queremos também ter certos mentores ou treinadores ou pessoas de quem possamos obter feedback sem nos compararmos, mas nos guiando. Vou ser honesto. Eu nunca tive um mentor. Nunca tive um. Na verdade, eu nem sabia o que a palavra significava por muito tempo até se tornar popular. Então, nunca tive alguém que eu pensasse: eu quero ser assim. Eu não tive isso. Então, talvez eu não soubesse o que estava Mas você tinha perdendo. treinadores, certo? Ou pessoas que estavam, te treinando no campo. Luiz, eles não são Como treinadores. você os chama? Eles estão, te derrubando Ok, no chão. sim. Eles estão tentando te fazer falhar. Luiz acha que é algo como: ei, você consegue. Eles são mais como: você é um perdedor. Você é isso. Você é um fracasso. Desista agora. Pare. Desista. Você vai acabar matando alguém. Eles Eu, no eram o começo. oposto de mentores. Eles eram o oposto. Sim. A primeira vez que fiz, quando me juntei ao Departamento de Polícia de Nova York, que foi antes de construírem o Nova Academia, que é muito boa, eu fui na Pequena e Velha. Estava ligada ao Distrito 13 lá nos anos 20 para os meus nova-iorquinos, se você sabe onde é isso. E havia coisas como as escadas desmoronando. Era tipo um lixão. Tinha, era incrível, mas você só havia uma academia, e a academia tinha essa linha verde. E era tipo a linha verde da morte. E eles faziam você correr essa linha 25 vezes. 25 vezes era, uns 2,5 km. E esse era um dos marcos de teste que eles faziam. E você corria essa linha. E eles faziam você correr em fileiras. Você tinha que estender o braço, então era ombro a ombro. Eu não podia ficar para trás. E então a pessoa atrás de mim não podia ficar para trás porque era todo um sistema de classificação. Se você ficasse um pouco para trás, eles te tirariam, eles te arrancariam. E não é como se eles se sentissem mal por você. Eles te colocariam no meio. E depois eles faziam você correr suicides. De um lado para o outro deste ginásio enorme. Quero dizer, as pessoas... Eu via homens adultos indo, como vomitar, e até a lata de lixo, vomitar, e então eles diziam: volte lá para dentro. Então, a primeira vez, eu não era um grande corredor. Eu realmente nunca precisei correr antes de ir para a academia. Então, na minha primeira corrida, eu caí. Eu sou o que chamam de desistência. E eles me tiraram. Nunca vou esquecer a instrutora. Ela era e era uma mulher. Você pensa: mulher, mulher. Ela disse: vamos lá, drama queen, saia. Eu estava pensando: de onde isso está vindo? Estou fazendo minhas corridas suicidas. Estou ofegante. E então eles me colocam. E os outros que desistiram, no meio. A corrida terminou. Eles fazem todos na academia se virarem para olhar para o centro. E você está olhando para cerca de 500 pessoas. E eles entram lá e dizem algo como: vocês veem essas pessoas aqui no meio? Eles vão te matar. Então, quando vocês forem ao vestiário lá embaixo para trocar, digam a eles que precisam parar. Vocês todos não deveriam estar aqui. Saiam. Então, esses eram meus treinadores. Luiz. Interessante. Quando você tem pessoas tentando fazer você desistir, e esse é o trabalho delas,
Como você aprende a ter autoestima ou acreditar em si mesmo que você é capaz do que eles não estão dizendo para você fazer? Quando comecei na polícia de Nova York, e me juntei, eu era muito ingênuo. Eu estava tipo, mas a academia do NYPD vai ser como a faculdade. Então, tipo, vai ficar tudo bem. Acabei de sobreviver à faculdade. E eu estava muito errado. Suas estruturas paramilitares. Então eu era muito novato. Eu não conhecia ninguém no exército. Eu não conhecia ninguém na aplicação da lei. Então, quando fui naquela primeira semana e todo mundo estava gritando com você, eles estavam falando com você como se você fosse lixo. É assim que era. Eu lembro daquela primeira semana sendo, o que eu fiz? E então minha família também não foi nada solidária. Eles achavam que eu estava maluco. Todos os meus amigos achavam que eu estava doido. Então eu estava realmente, realmente muito sozinho naquele momento. E eu tinha um amigo que ele fez luta livre, esportes quando estava no ensino médio, e ele e eu me lembro de estar chateado. Ele tá tipo, e eu estava tipo, vou desistir. E ele me disse, não desista, é um jogo, é um jogo. E eu, o que você quer dizer com é um jogo? Eu não entendia. Ele tá tipo, é isso que eles fazem. Eles te desgastam. E querem que as pessoas desistam. Eles querem que os fracos desistam, para que os fortes permaneçam. E ele tá tipo, não os deixe ganhar. E eu aguentei firme. E cada dia ficava um pouquinho mais fácil. E um pouquinho mais fácil. E um pouquinho mais fácil. Mas sim, você entra lá. Você se sente como um perdedor. Você se sente fraco. Sabe? Você está em posição de flexão por nada. Lembro que o telefone de alguém tocou na minha turma. Era chamada de turma. Tipo, atrás, o instrutor ouve e diz, todo mundo desce. E eles nos colocaram em posição de flexão por uns 30 minutos. O que é isso? Então, se Uma você não tábua? sabe Ou o que algo é, assim? é uma Tá bom. prancha, mas uma Uau. muito ruim. Então foi assim. Eu tive que realmente aguentar isso. E então, você sabe, quando você vai para a Academia do Serviço Secreto do ZEUA, novamente, tipo, todo mundo está olhando para você, pensando. E isso é ainda mais preparado. NYPD, 1.500, pessoas na minha turma, cadetes do NYPD. Primeiro mês, 300 desistiram. Uau. Eles ficaram felizes em ver você ir embora. Eles disseram algo como, tchau, 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 não volte. Eles não se importaram. E então, o Departamento de Polícia de Nova York agora, eu fui para uma turma de 54 do Serviço Secreto. E agora, tipo, você é realmente visto. E lá eles investiram em você porque foi um processo muito mais longo. E eles queriam ver você ter sucesso. Mas ao mesmo tempo, eles estavam tipo, May, cara, se você não conseguir, tem a porta. Então você realmente tem que aguentar e não... E às vezes as pessoas podem não te querer lá. E esse é outro obstáculo. Mas todos os dias, todos estão vendo o que você faz. E até mesmo as notas. Como postar as pontuações para que todos possam ver. Eu conheço esse sentimento. Então não é havia... divertido. Sim, não. Então você está... Também é a vergonha que você não quer de não estar performando. Então não é só para você. É como se todos estivessem vendo você não fazer o que precisa fazer. Quero dizer, bem, eu sei que há pessoas aqui que talvez tenham tido pais que não acreditavam neles, ou irmãos que os rebaixavam, ou simplesmente não tiveram boas experiências como adultos, onde as pessoas não os empoderavam. Então, como aprendeu a se sentir empoderado? Quando as pessoas tentavam te forçar a desistir, elas queriam que você fosse humilhado, queriam que você ficasse mal. Elas ficavam felizes se você falhasse. Como você conseguiu permanecer, eu acho, confiante? Ou acreditando que você era acima disso e criou um ambiente de eu estou bem, não importa o que eles pensem? Então existem meio que duas faixas. Uma faixa são as pessoas que te amam e se preocupam com você, mas não te apoiam. E a outra faixa são pessoas que talvez tenham inveja ou ciúmes de você e querem te prejudicar. Essa faixa aqui, elas não precisam estar na sua vida. E no momento que você perceber isso, você não precisa dizer a eles, mas deve começar a se afastar. Você sabe quem são essas pessoas. E você não precisa ser como, ei, sabe de uma coisa? Guarde isso. Guarde. Porque você precisa dessa energia para poder fazer o que precisa, certo? O ponto é desaparecer. Então, antes que você perceba, você não está mais lá. E eles ficam tipo, onde ela foi? Eu já fui embora há meses. Certo. A outra faixa são aquelas pessoas que você realmente quer que te apoiem e você quer que elas façam isso por você, mas perdoe-as. Meus pais eram imigrantes. Minha mãe cresceu em um vilarejo. Tipo, literalmente um vilarejo. Muito pobre. Quero dizer, o banheiro era na floresta. E quando eu era criança e ia visitar, tipo, era um buraco no chão na cabana ao lado do galinheiro. Né? Então, minha mãe cresceu muito pobre. E meu pai também, muito pobre. Eles eram da Grécia.
Então eles não poderiam. Então eles não conseguiam entender o que eu estava fazendo. Eles não entendiam. Ah, meu irmão, ele disse: "Você pode ser um policial", sabe? Sabe, ele não gostava de policiais. Eu nem gostava deles. Mas a vida te leva por um caminho estranho. Então eu aprendi, tipo, perdoe-os. Mas, olha, vou ser transparente com você. Tipo, você não pode esperar que outras pessoas te apoiem para você fazer algo. É bom se você conseguir isso, mas, tipo, se você está dizendo, você precisa me dar isso para que eu possa fazer aquilo, eles não são o problema. Seu pensamento é o Pode problema. explicar mais sobre isso? É assim, eu não vou fazer isso porque não tenho apoio. Minha mãe não me apoia. Meu pai não me apoia. Essa pessoa está me apoiando. Meus amigos estão zombando de mim. Então, o que eu acabei de fazer foi tornar esses fatores externos os fatores decisivos de se eu faço algo ou não. E então, sabe, todos nós já estivemos lá onde ouvimos outras pessoas, eu inclusive. E então nós estamos irritados. Por que eu ouvi essa pessoa? E então ficamos bravos com eles. Ah, temos que ficar bravos conosco e pensar: eu escolhi ouvir. E então eu tive que aprender ao longo do tempo, não ouça. E você também sabe intuitivamente que se parece que você precisa ir por esse caminho, então vá. E se você estiver errado, está errado. Tipo, se você falhar, você falha. Vou compartilhar essa história com você, porque enquanto você falava, eu estava pensando em quando você estava compartilhando todas as maneiras pelas quais se sentiu fracassado ou não se sentiu bem. Antes de ir para o Departamento de Polícia de Nova York, eu na verdade fiz um teste para ser um oficial de condicional em fase de teste. Não um policial, para trabalhar como um oficial de condicional. E eu comecei a me inclinar para a aplicação da lei. Eu realmente queria o trabalho. Seria meu primeiro emprego real fora da faculdade. Faculdade! E eu estava tipo, então eu recebo uma data e hora para fazer o teste. Eu vou para Brooklyn. Eu não vou esquecer. Tô super nervoso porque eu dou tipo, uau, isso é como um trabalho de verdade. Sabe, eu novamente vim de um lugar muito... Meus pais são de origens trabalhadoras, sabe? Então, eu chego para fazer essa prova e eu tô muito nervoso. E eu estou fazendo a prova e eles nos fazem uma pergunta. E eu tive que escrever uma redação, mas estava tão nervoso. Eu tive dificuldade para escrever minha redação. O tempo acabou, eu não fiz um bom trabalho e eu sabia disso. Eu pensei, eu falhei nisso. E claro, eu falhei, avançando no tempo. Alguns meses, talvez algumas semanas à frente, a mulher que nos deu... Houve uma mulher que nos passou do teste tipo a fiscal. Eu vou a um casamento e a vejo. Agora, ela é uma oficial em período de experiência. E eu a vejo num casamento e penso, nossa, essa é a mulher que me aplicou o teste. Então eu crio coragem porque senti Ela falhou vergonha com porque você. reprovei. Ela me decepcionou, mas eu me decepcionei porque não fiz um bom trabalho naquele teste. Então eu fui até ela e disse, oi, eu sou fulano. Eu fiz o teste há algumas semanas. Não fui muito bem. Espero ter uma segunda chance, mas só queria vir e dizer olá. Apesar de sentir isso. Vergonha. E eu me viro. Você sabe. Ela aperta minha mão. Ela me dá um daqueles. Eu me viro, me afasto. Agora minha mãe, que está sentada em uma mesa do outro lado, minha mãe é como uma pessoa muito... Eu não quero dizer ingênua, mas tipo, ela simplesmente não... Ela não procura por coisas negativas. Eu volto e minha mãe diz pra mim, venha para aí! Quem era? E eu disse, ah, essa era a mulher que supervisionou o exame. Ela era a recrutadora, a que eu não me saí bem. Ela disse, no momento em que você virou as costas, ela estava rindo de você, com o pessoal da mesa e falando coisas sobre você. Por quê? E eu me lembro, eu me lembro que eu estava tipo, porque eu falhei e não fui bem naquela prova. E ela provavelmente estava olhando tipo, quem é essa garota que acha que vai entrar nessa área? Sabe? Então isso pode te destruir? Claro. Eu estaria mentindo se não dissesse tipo, eu senti vergonha. Mas aí também tem também essa outra parte de você que está tipo, nem em frente. Sabe? E assim, com isso, eu me tornei um agente do serviço secreto. Então, muito... Sim! Estou curioso sobre isso, porque sei que há muitas pessoas generosas nesta sala. Pessoas que querem dar generosamente e têm muito amor em seus corações e simplesmente pensam que todos, ou talvez não em Nova York, mas pensam que todos são positivos. Crescendo em Ohio, eu era tipo, todos são boas pessoas. Mas então me mudei para Nova York e pensei, ok, é um clima diferente. É melhor estar preparado para críticas aqui. Certo. As pessoas estão animadas. Estou apenas brincando. Mas você sabe, como um mestre do comportamento humano, da psicologia humana, da natureza humana, Como você acha que as pessoas podem realmente entender se alguém está sendo generoso e tentando se conectar com elas, seja de forma íntima ou profissional?
versus realmente querer tirar algo dessa pessoa? Como você pode saber se alguém é realmente generoso quando se conecta com você ou se eles têm uma agenda diferente? Então é aqui que entra essa ingenuidade. Projetamos nos outros o que achamos que eles são por causa do que está em nosso coração. Sou uma pessoa generosa, então todos são. Você sabe, no meu histórico no Serviço Secreto dos Estados Unidos, fui examinador de polígrafo e interrogador. Eles me mandaram para me tornar, para fazer o teste do detector de mentiras. E eu ajudaria o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a polícia local. E eu também iria para o exterior para entrevistar pessoas que realmente, que cometeram crimes, certo? O erro que cometemos é pensar que existe o bem e o mal. Pessoas más fazem coisas ruins. Pessoas boas fazem coisas ruins. Boas pessoas se aproveitam. Boas pessoas vão te machucar. E então a coisa que eu ouço das pessoas e o erro é que mas elas são tão legais. Ele é um cara tão legal. Ou ela é uma pessoa tão legal. Ou você sabe, eu não entendo o que aconteceu. Eu não faça isso. Apenas não faça isso. Não faça isso. Mas você não pode ir no... Mas então você tem que sempre estar em guarda com todos que encontrar. Você precisa estar atento. Precisa ter a cabeça funcionando. Não pode desligá-la só porque pensa. Todo mundo é ótimo, porque não é. Há uma ingenuidade nisso, e isso é por sua conta. Tipo, não é. Simplesmente não é. É só o... Verdade. Então, quando você vive nessa realidade e olha para as pessoas, mesmo que sejam legais, uma pessoa legal pode machucar você. Uma pessoa legal pode se aproveitar de você. Pessoas boas fazem essas coisas. Então, eu sempre digo para as pessoas, olhem para o comportamento. Se esse relacionamento se tornar desequilibrado, então se você se tornar apenas o doador, eles estão apenas recebendo. Você ajudou a criar esse desequilíbrio. Você também Sim. tem um papel nisso. Você também desempenha um papel nisso. E se você continuar dando porque está pensando, eu vou receber de volta eventualmente, pare e espere. As pessoas mostram para você. Preste atenção. Eu sempre digo, olhe para o comportamento da pessoa. Não rotule as pessoas. Rotule o comportamento. Rótulos são para roupas. Rotule o que eles mostram para você. Eles vão mostrar para você. Então, se isso se tornar de uma forma que você ajudou a fomentar, e está tudo bem, corrija e depois recue, sabe? E até hoje, estou sempre ciente. Não é que eu não... Você sabe, eu não quero deixar de acreditar nas pessoas. Eu quero. Mas é como o presidente Reagan costumava dizer. Confie, mas verifique. Então digamos que você começou algum tipo de relação de dar e receber. Não importa se é íntima, profissional ou qualquer outra coisa, mas você encontra alguém e eles estão recebendo. Você está dando. Como você começa a fazer uma mudança para que você possa se sentir melhor sem ser um idiota? Ou dizer, você nunca me deu nada em troca. E sentir que eles deveriam te dar algo em troca. Como você pode mudar essa energia? Depende do que você quer. Se for tão aproveitador assim, adeus. Simulation. Tipo, você não pode mudar as pessoas. E as pessoas vão ver pessoas e foram tipo, eles têm potencial. Não é? Eles têm potencial? O que poderia ser? O que foi? É tipo, o que você tem agora? Você deve viver na verdade. Qual é a realidade? Não o que você deseja que seja. Não o que você quer que seja. Não o que foi. Não o que poderiam ser. E então, ao mesmo tempo, permita que as pessoas sejam o que são. Isso é o que eu tenho. O que eu quero fazer com isso? Mas nós nos esforçamos tanto. Eu vou fazer isso. Vou mudar. Eu vou fazer isso. E então isso vai me render isso. Você é 50% da equação, mas eles são os outros 50%. Eles têm seu próprio cérebro, sua própria intuição, suas próprias intenções, seu próprio o que quer que esteja acontecendo. E então vamos entrar e o quê? E um pouco tipo, quão narcisista da nossa parte é pensar, eu posso fazer isso? Deixe as pessoas serem o que querem ser. Agora, se elas quiserem mudar para ter um relacionamento melhor com você, porque você quer fazer esse investimento, faça-o. Mas algumas pessoas não querem. Deixe-as. E agora você tem uma escolha. Eu mantenho a minha vida? Certo. Se eu não te manter, adeus. Se eu te manter, quanto devo te manter? Ou quanto devo interagir com você para que eu também esteja saudável? Né? Eu estou curioso. Você percebeu diferenças entre trabalhar no governo ou no mundo do serviço secreto? Em comparação, eu acho, com trabalhar no mundo civil depois? Em como as pessoas agem e interagem? Sim. Qual é a diferença entre o mundo do governo e o mundo civil? Bom, eu não posso dizer governo porque é uma palavra grande, sabe? Posso dizer serviço secreto dos e-mails, porque todo mundo entende, certo?
Tipo, vou te dar um exemplo. Se um agente especial me dissesse, Evi, vou te ligar amanhã às 9 horas. Eles me ligavam amanhã às 9 horas. Se um agente especial dissesse, vou te encontrar lá às 9, eles estavam lá às 8h50. No mundo civil, eu esqueci. Eu passei pela Starbucks. Sabe, eu dormi demais. Tipo, você apareceu. Tipo, você apareceu e também havia muito menos coisas pessoais. Tipo, você não carregava sua bagagem para todos os lugares que ia. Sério? Você sobrecarrega outras pessoas. Tudo bem pedir orientação para as pessoas de vez em quando, mas também é importante. Quanto você está indo? Quanto você está tirando das pessoas? Então, se eu chegar com todos os meus problemas no trabalho, você simplesmente diz, eu não quero ficar ao lado dela. Vou levar um direto na cabeça porque ela vai estar pensando em... Você tem que estar atento. Então, você tem que performar. Além disso, como licença médica não existia, você nunca faltou por doença. Pelo menos no serviço do presidente. Você nunca faltou por doença. Licença médica era algo que você agendava. Então, se estivesse doente, você aparecia doente na Casa Branca e talvez eles mandassem você para casa. Uau! Ou você estava no hospital. Você não podia faltar, porque se eu faltasse, todo o sistema ou estrutura que foi criado desmoronaria. Apenas um jogador não estar lá. Então você apareceu. Então, no mundo civil, nem todo mundo aparece. Então você escolhe quem você vai ser. Você poderia olhar para outras pessoas e pensar, mas eles fazem isso. Eu não me importo com eles. Simulation. Tipo, é sempre como se perguntassem sobre sua integridade, seu caráter. Você mostra às pessoas quem você é. Então, quando as pessoas... Saber que você é a pessoa que vai aparecer é realmente competência. Quando eles sabem que você vai estar lá, você é confiável, você é consistente, você faz o que diz que vai fazer, isso é enorme. As pessoas hoje em dia, Luiz, me ligam e me contam todo tipo de coisa. Tenho pessoas que vêm até mim e se eu preciso de algo, as pessoas sempre entregam. E eu estava pensando sobre isso. Eu fico tipo, por que é assim? Por que é que se alguém me liga, meu telefone toca? Ou se eu ligo pra alguém, eles atendem no primeiro toque? E eu fico tipo, sabe o quê? Eu fico tipo, por que eu trouxe essa integridade e ética comigo? E eles ficam tipo, eu sei que ela vai cumprir. E eu acho que essa é meio que a diferença do mundo civil. Nem todo mundo é assim, mas essas são as diferenças que Como vejo. você lida com isso, então, você sabe, estando mais no mundo público do que no privado, onde você está sendo puxado em várias direções, está construindo seu negócio, suas marcas, você tem oportunidades de todas as formas. As pessoas estão tentando, você sabe, de qualquer forma, pegar algo de você ou te ajudar, ou dizer que vão te ajudar, mas depois não cumprem. Como você lida com isso, emocional ou mentalmente, neste tipo de mundo mais? Você tem que ter cuidado. Tipo, eu sempre tenho discernimento. Discernimento. Tipo, ligue o cérebro e realmente pense e escute o que as pessoas te dizem. Eu nem quero dizer desligue o cérebro. É apenas, tipo, escute. Olhe para. Você sabe, Odisseu, antigo ditado grego. Olhe para o seu oponente. Isso lhe dirá tudo o que você precisa saber. Não escute. Olhe para eles. Quando digo olhar, tipo, olhe para o que eles mostram para você. E todo mundo, aqui está uma coisa. Todos em busca de seus próprios interesses. Certo. Nem sempre estará alinhado com o que você quer. Eles querem isso, mas pode não ser do meu melhor interesse. Então você tem que olhar o que eles estão te vendendo, o que eles querem de você, o que eles estão te pedindo. Se você quer dar isso a eles ou não, você não precisa sempre dar. Você quer ter esse discernimento. Faça boas escolhas. Você vai cometer erros ou enganos às vezes. Está tudo bem. E ao mesmo tempo, não tenha medo de cometer erros. Mas eu navego com cuidado, porque você está certo. Como você e... Novamente, eu estava ouvindo nos bastidores. Você... Sabe, conforme você sobe, conforme você se sai bem, é como Raul. Ei, Luiz, lembra de mim da escola secundária? Sabe? E eu recebo, você sabe, mensagens às vezes. Recebi uma mensagem de uma garota que me intimidava, tipo, ei, Evi, oh meu Deus, lembra de mim? Nós costumávamos ir à escola juntos. Tipo, nas redes sociais eu fico tipo, essa pessoa... Sabe, ela está lembrando tipo arco-íris e unicórnios. E eu estou tipo, você lembra do que fez comigo, certo? Aquelas coisas vão acontecer. Mas voltando ao que você me perguntou originalmente, a chave é esta. Não moldamos o mundo a nós. Não fazemos as pessoas se adaptarem a nós. Tornamo-nos adaptáveis ao mundo.
Então, quando eu mudo, eu me adapto a quem está na minha frente. Isso não é manipulação. E eu não estou fingindo ser algo que não sou. Eu olho para o ser humano que tenho, observo o comportamento dele e me adapto a ele e ao mundo dele. Eu não faço as pessoas virem até mim. Sério? Não, porque isso é rigidez. Então vou ter problemas. Esse é o pensamento. Bem, eu vou aparecer, vou ser eu. E, sabe, quem gostar disso? Boa sorte com isso. E se não fizerem, simulação. É como, quem está na minha frente? Além disso, quem é essa pessoa? O que ela precisa de mim? Às vezes, você pode precisar trabalhar ou fazer negócios com alguém de quem você não gosta. Você pode não ter escolha. Tudo bem, mas então você adapta seu comportamento para se adequar a essa situação. É isso que quero dizer com adaptar. Qual é o ambiente em que estou e qual versão de mim mesmo eu preciso trazer para ter sucesso nesse ambiente? Algumas pessoas, você precisa ter cuidado. Algumas pessoas, você não deve compartilhar tanto. Algumas pessoas, você pode ser aberto com elas. Algumas pessoas, você pode procurar para compartilhar um problema. Algumas pessoas, você não pode. Você se adapta ao mundo e você vai se sair bem. Foi a mesma coisa que aprendi quando fazia entrevistas ou lidava com o público. Se eu tinha alguém muito emocional, sabia que precisava deixar de lado a persona do serviço secreto e trazer mais da Eve para a conversa. Sabe? Ou, eu olharia para eles. Tipo, havia essa jovem sobre quem você falou, você sabe, agressões sexuais contra crianças. Infelizmente, trabalhei em muitos desses casos. Há tantos por aí, e é um problema tão comum e simplesmente não é falado. Mas eu trabalharia em tantos casos onde teria que falar com infratores. E às vezes, eu teria que ver quem eu tenho na sala. Em um caso, eu tinha uma babá, e ela tinha feito algo a um bebê. E ela tinha... Havia uma fratura no braço do bebê, e eles suspeitavam da babá. A polícia estadual a entrevistou várias vezes. Eles dizem, a babá não vai te dar nada. E a polícia estadual, realmente ligou para você no serviço secreto e disse, olha, achamos que foi ela, talvez o pai. Pode enviar um agente? Então eu ia ajudar nesses casos difíceis. Na verdade, eles diziam, não temos certeza se é a babá, não temos certeza se é o pai. Então lembre-se que eu falei, me envie as declarações deles, porque eles deram declarações escritas. E eu li as declarações, e depois que li a declaração da babá, eu falei, quero a babá, não é o pai. Então eu sento com a babá. Essa é uma jovem, mãe solteira, sobrecarregada, com 2 filhos. Ela está tentando aparecer para fazer babysitting e ganhar a vida. Ela está sentada na minha cadeira, e está assim, e ela está falando comigo assim, e quero dizer, essa garota parece quebrada. Quer dizer, falido, de tantas maneiras. Então não posso entrar e dizer, oi, eu sou o agente especial fulano de tal, prazer em conhecê-lo, sente-se. Oi, eu sou a Eve, como você está? Posso te oferecer algo? Você quer algo para comer? Quer algo para beber? Por favor, sente-se. E ela tinha um tom mais suave. Eu trouxe meu tom mais suave. Isso é o que quero dizer com adaptabilidade. Ainda era eu. Mas era a versão de mim que ela precisava para passar por aquela entrevista. Eu também precisava saber o que ela fez ou não fez. Então, ela foi entrevistada 4 vezes pela polícia estadual, não deu nada. 1h30, eu consegui uma confissão. Eu nem precisei fazer um teste de polígrafo nela. Portanto, as pessoas revelarão mais e se adaptarão mais a você se você estiver disposto a se adaptar a elas. Deixe um pouco só o seu ego de lado. Pare de se exibir. Não precisamos nos exibir tanto. É mais sobre as perguntas que você faz, ou a energia com que você traz as perguntas que leva alguém a revelar a verdade sobre algo que está escondendo? É ambos. Na verdade, provavelmente é menos você fazendo perguntas e mais você calando a boca. Cale a boca. É como o meu ethos. Quando você fala muito, você não permite que outras pessoas se revelem para você. Eu não gosto de falar. Sei que estou no palco e sei que estou falando com o Lewis, mas na realidade, sou aquela pessoa que apenas diz, me fale sobre você, porque eu não quero falar sobre mim. Faça perguntas às pessoas, jogue uma pergunta e fique quieto. Deixe-as se revelarem para você. Se você quer saber como ler as pessoas, e se você quer saber como avaliar quem é confiável, quem não é, quem é confiável, deixe-os mostrar isso para você. Mas se você estiver tagarelando sem parar, não vai perceber.
Há tanto poder em reunir, eu chamo isso de reunir inteligência. Reúna informações sobre as pessoas ao seu redor. Então você pode tomar decisões educadas e bem informadas sobre com quem você deve fazer negócios, quem você deve namorar, quem você deve se casar, você sabe com quem você deve estar e com quem você deve não se envolver, sem contato com. Mas você não pode tomar essas decisões quando está fazendo toda a conversa. Eu realmente sou um defensor de menos, 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 menos. E sabe, honestamente, as pessoas adoram falar sobre si mesmas, não é? Deixa-as falar. Elas vão te amar por isso. Elas vão dizer algo Exatamente. como, aquela Lady Eve, eu adoro ela, adoro ela. Exatamente. Exatamente. Sabe? Existem algumas pessoas, Eve, que são mestres em mentir e existem outras que não são boas mentirosas e dá pra perceber, tipo, tem algo errado. Elas têm sinais fáceis ou é difícil pra elas mentirem, certo? Elas tentam, mas você sabe que algo está errado. Mas para aqueles que são mestres em mentir, ou talvez eles esconder apenas o suficiente da verdade para que não revelem uma certa verdade, é como uma área cinzenta. Qual é o sinal ou a pergunta para saber se alguém está realmente mentindo? Tudo bem, vou responder essa pergunta, mas estou curioso. Que tipo de mentiroso é você? Certo, vou responder a pergunta, mas estou curioso. Que tipo de mentiroso você é? Tudo bem, somos tudo de Sou um mentiroso ingênuo. Sou um mentiroso O que ingênuo. isso quer dizer? Significa que se você perguntar, aqui está o lance quando Marta... Este é um compromisso que fiz com a Marta quando no dia em que a conheci, eu disse que você me perguntasse qualquer coisa. Eu te direi a verdade. Mas você não precisa. Mas também, não me pergunte certas... Eu posso não querer ter a conversa que estás a pedir. Então posso dizer algo como, não vou ter esta conversa. Então, não pergunte certas coisas que eu também sei que você não quer saber sobre o meu passado. É mais como... Não é como coisas prejudiciais. Tipo, eu apenas não quero que sejam ideias na mente dela sobre, seja o que for, relacionamentos passados ou apenas posições, seja o que for, certo? É tipo, ok, vamos manter certas coisas Você fora. vê o quanto aprende quando não fala? Então é mais como uma abordagem ingênua. Exatamente. Estou compartilhando tudo agora. Então é mais uma coisa ingênua. Exatamente. Estou apenas compartilhando tudo agora. Não, mas eu disse a ela. Você me faz uma pergunta. Eu vou te dar a verdade. Mas você me faz uma pergunta, eu talvez não responda. E diga, sabe, não é algo que eu queira falar também. Então é como se eu estivesse sendo ingênuo, ou apenas não compartilhando. Mas estou sendo honesto com você que eu não quero compartilhar. Mas ela me pergunta muitas coisas e eu fico tipo... No primeiro ano de namoro com a Marta, levei muita coragem para responder às perguntas vulneráveis e íntimas que ela fazia. E eu apenas dizia a verdade. Eu estava tão acostumado a levar bronca no passado que estava esperando por esse tipo de reação. E foi nesse momento que eu soube que Marta era a pessoa certa para mim, quando eu poderia ser totalmente sincero sobre qualquer coisa que eu tenho medo ou vergonha, ou apenas como coisas que fiz, ou qualquer coisa que seja. E ela me aceitou. Talvez ela não tenha gostado. Não é como se ela dissesse, estou feliz que você fez isso ou passou por essa experiência. Mas ela disse, ok, eu te aceito. Tipo, eu entendo que isso faz parte do seu passado, e é tudo parte de você. E tudo bem, eu te aceito. E eu nunca me senti emocionalmente seguro na intimidade porque quando compartilhava a verdade, sempre havia alguma reação negativa, ou uma explosão, ou frustração, ou tristeza, seja lá o que fosse. Então, para mim, isso me permitiu continuar a ser sincero sobre tudo e sentir que, vou me sentir seguro de qualquer maneira. Mas eu não acho que você deva ser sincero com todos. Sobre certas coisas, sabe? Depende do contexto, certo? Então você sabe qual é a resposta? Bem, a Marta é uma ótima entrevistadora. Ela é aliás. ótima. Eu preciso conhecê-la. Ela é ótima. Então ela está... Ela faz com que você se sinta seguro na presença dela. Então, o que ela faz, e é o que todos vocês devem aprender a fazer, é que ela não mostra julgamento. Se você Ela quer saber não- a verdade sobre algo, você deve ser imparcial. Mesmo que essa pessoa esteja te dizendo algo que você não quer ouvir. Digamos que você tenha um parceiro, ou cônjuge, ou alguém com quem você esteja tentando descobrir se estão te traindo. Vou simplificar muito. E se eles começarem a revelar coisas e você começar meio a gritar, Sim. adivinhe, a entrevista acabou. Então aqui está para uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é, eu preciso descobrir o que essa pessoa fez para que eu possa decidir se quero ficar com ela ou não, eu preciso de informações. Então é quando você tem que se autorregular e dizer, não estou aqui para gritar, estou aqui para obter informações. Informações para que eu possa tomar uma boa decisão. Porque quando você não tem inteligência, você toma decisões verdade. ruins. Quando as pessoas sentem que você vai julgá-las, elas vão parar de te contar coisas e vão filtrar informações.
E então você vai tomar decisões ruins na vida, porque você não sabe a verdade. E as escolhas que você faz são feitas com base em informações ruins. Essa é a chave. Então, quando você conseguir tudo meio que precisa, você pode ir. Então, há uma diferença. Você quer estar certo e repreender a pessoa ou quer obter a informação para realmente saber o que fazer? Assim você pode jogar xadrez. Há damas e depois há xadrez. Pessoas que gritam e esbravejam e você sabe, e eu... Não estou dizendo que às vezes é muito emocional e perdemos o controle. Autorregule-se e assuma. Vou te contar essa história. Eu tinha um namorado. Na verdade, namorado. Estávamos juntos, ele me deixa. Ele começa a sair com outra pessoa. Quebrou meu coração. Quebrou meu Quantos coração. anos você tem, mais ou menos? Estou na casa dos 20 anos. Estou no final dos 20. Agente do serviço secreto. Eu sei. Ele era um agente do serviço secreto. Você pode acreditar nisso? Ele também Acredita estava. nisso? Ele também Você estava. acredita nisso? Ele também estava. Então ele me deixa. Termina comigo, e então eu suponho que ele está vendo alguém, e então ele está. Vai pra essa pessoa, vê essa pessoa, Então, de repente, ele reaparece meses depois. Eve. Sabe? Agora ele partiu meu coração, então, claro. Quando eles fazem a partida e você ama quem fica, você fica tipo... Certo. Ele está de volta. Mas algo não estava certo, né? E eu sou um examinador de polígrafo neste ponto, então... E eu suponho, estou tipo... Acho que ele ainda está falando com ela, mas está tentando falar comigo. Então, Espertinho. o cão sou Cachorro Sneak. espertinho. Então, por mais doloroso que fosse, comecei a fazer-lhe perguntas. Sabe, o que aconteceu? Deve sentir saudades dela. Você fala com ela? Como foi isso? E ele começa a me revelar informações. Agora meu coração está partido enquanto ouço isso. Não me entenda mal. Mas ele começa a revelar. Sim, estou falando com ela. E estou falando com você e não sei o que fazer. Estou tão cara. confuso, estou tipo... Deve ser confuso, sabe? Quero dizer, me conta mais. Então estou sentado, ouvindo tudo isso. Mas você também, emocionalmente, como humano, provavelmente sente falta dele, ou se sentiu magoado, ou triste, ou talvez ainda tenha alguns sentimentos Eu restantes. sou de Nova York. Eu tava fazendo todas, tipo, FFF, tipo... Tô tentando tornar isso adequado pra todas as idades, essa entrevista. Mas por dentro eu tô tipo, que se dane você. Sim. Eu vou riscar. Mas você Eu sou ainda Nova tinha York. algum Eu sentimento vou riscar por seu ele? carro. Isso é o que eu tava pensando. Tipo, vou riscar o carro desse cara. Isso é o que fazemos em Nova York. É como se eu estivesse imaginando tudo isso na minha cabeça. Estou ouvindo isso porque preciso saber o que está acontecendo para tomar uma decisão. Porque eu não quero me machucar de novo. Sim. Primeira vez, tudo bem. Segunda vez é por minha conta. Então ele revela tudo. Ele está tipo, no final é como se eu apenas não soubesse o que fazer. Eu não sei com quem estar. Foi aqui que eu peguei. Eu consegui tudo. Eu estava tipo, então acaba. Eu tenho todo o que preciso agora. Então ainda não consegui me conter. Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas eu disse. Sabe de uma coisa? Vou facilitar para você. Não sou mais uma opção. Sugiro que você vá até ela. Uau. Então... Agora, eu estaria mentindo se não dissesse que me partiu o coração. Mas pelo menos eu tive informações suficientes. Então posso tomar uma boa decisão para mim mesmo. Porque eu não julguei. Porque ele poderia ter começado a me contar essas coisas e eu poderia tê-lo destruído. Eu sou grego. Sou de Nova York. Esqueça. Como você... Quero dizer, como você desenvolveu autoestima suficiente? Já foi machucado ou deixado? Que você não sentiu vontade de voltar para a mesma pessoa que te machucou? Porque eu sei que cometi esse erro no passado. E tenho certeza que há pessoas aqui que voltaram a um relacionamento onde pensaram: essa pessoa, eu sabia que ela não era certa para mim. Eu sabia que havia algo errado. Nós terminamos e agora vamos tentar de novo. Mas algo ainda não está certo. Como você encontrou a coragem ou o valor, ou o conhecimento, eu acho, para dizer: vou ficar bem sem essa pessoa, mesmo que ela esteja dizendo que me quer de volta. E talvez eu sinta um pouco de falta dele, mas vou ficar bem? Porque você vai ficar bem. No final, não é sempre assim. Sempre se equilibra, né? No final, sempre fica tudo bem. Sempre fica. Não importa o que você passe, é assim. Mas é sua escolha se você quer que seja assim ou como isto. Tem algo que eu adotei e realmente tenho que dizer que estar no serviço secreto dos Estados Unidos me ajudou a adotar isso. Sem perceber, é uma mentalidade de neutralidade, onde você não tem altos altos e não tem baixos baixos, e você meio que vive sempre no meio. Então, mesmo quando coisas devastadoras acontecem com você não desanima. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não celebro grandes sucessos. Eu não fico tipo, oh meu Deus, sabe, tipo, meu livro vai ser isso, ou meu livro vai ser aquilo. Tipo, você lança um livro,
Você quer que ele seja ótimo. Mas você não pode ligar sua felicidade a quão bem-sucedido, digamos, o livro é ou não é. Ele faz bem, mas se não fizer bem, tudo bem. Porque se você é tão extremo a ponto de celebrar os altos, então quando você cair, você vai cair. Mas se você está em algum lugar no meio e tem isso, é chamado de mentalidade de neutralidade. Na verdade, a doutora Gabrielle Lyon é quem... Acho que você já teve em seu programa também. Então, ela é minha médica. E ela, na verdade, trata muitos SEALs da Marinha, agentes do serviço secreto, coisas assim. E ela diz, ela diz, vocês são todos iguais. Ela disse, nenhum de vocês fica super animado, mas nenhum de vocês fica devastado quando algo acontece. Porque você começa a aprender a viver neste espaço intermediário. Porque o que você não faz é permitir que fatores externos ditem, estou feliz, estou triste, estou estável. Agora, eu poderia... Faça isso aqui e ali, mas eu não estou fazendo isso. E eu não estou fazendo isso. O ambiente externo não pode ditar e verdadeiramente outras pessoas não podem ditar onde você vai estar. Porque as pessoas podem vir e ir. E embora algo possa começar positivo, pode acabar de uma forma diferente. E tá tudo bem. Simulação. E indo para, você sabe, obter a informação de alguém, você mencionou a palavra como não ser julgador. Acho que uma das coisas que Marta aprendeu através, como ela é atriz há muito tempo, ela sempre me diz, quando você está assumindo um papel de ator, como ator, e está assumindo um papel de um roteiro, você não pode julgar a pessoa cujo papel está assumindo. Você não pode culpá-los por serem viciados em drogas, ou seja o que for, porque você não vai conseguir viver a experiência deles como ator. Não sei se há algum ator na sala que se identifique com isso, mas... Então talvez seja por isso que ela conseguiu não me julgar, porque ela teve essa prática, onde é quase como se você estivesse sendo neutro em suas emoções sobre alguém para conseguir mais informações sobre eles. Isso não significa que você os aceita e vai ficar com eles, mas você está sendo neutro. Está sendo imparcial, pelo menos por enquanto, para obter as informações. Então você pode fazer seus julgamentos sobre se quer trabalhar com eles, ou estar com eles, ou não, eu acho. Sim, é como se você precisasse de informações para tomar boas decisões. Mas se estiver recebendo informações ruins, vai acabar tomando decisões ruins. Foi a mesma coisa como na sala de entrevista. Como eu entrevistei pessoas que cometeram terrorismo ou eram simpatizantes de terroristas. Então quero dizer, eu estava no Marco Zero em 11 de setembro, como quando o escritório de campo do Serviço Secreto dos Estados Unidos para Nova York estava lá. E eu aguentei aquele dia inteiro. Eu passei por isso e tenho sorte de estar aqui, mas perdi colegas e amigos. Agora, eu não. Quando eu me sentava em uma entrevista e tentava obter informações sobre onde o próximo ataque viria, eu não entrava naquela sala e dizia, sabe o que você fez? Você sabe o que seu sistema de crenças fez? Você sabe o que... Você me matou, quase me matou, e você quase causou isso. Em primeiro lugar, sobre quem eu estaria fazendo toda essa entrevista? Europa. Por que eu estava lá? Eu estava lá para obter informações para descobrir de onde viria o próximo ataque, para que mais pessoas não morressem. Esse era o meu objetivo. E assim eu me autorregulava. E em todas as entrevistas que fiz com terroristas ou pessoas nessa esfera, eu nunca, jamais mencionei o 11 de setembro ou minha experiência. Sério? Não, porque eu faria isso sobre mim. Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Eu preciso de informação. E o que eu precisava era informação sobre quando o próximo ataque estava chegando. Porque às vezes eles vinham e diziam, tem um ataque vindo, está vindo daqui. E o objetivo deles era fazer com que a gente deslocasse todos os nossos recursos para cá. Então, o ataque poderia vir daqui. Mas eu tornaria isso sobre mim. Então é tipo, qual é o seu objetivo? Tenha seu objetivo, o que estou tentando alcançar? Bom, não é que você não vá sentir as coisas, mas quando você conhece seu objetivo, então você consegue se manter firme. Então, toda vez que eu entrava, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é chegar ao ponto X. Como eu chego ao ponto X? Não estou dizendo que não vou ficar chateado, mas você deve controlar suas emoções. Se for tipo, bem, essa pessoa fez isso comigo, não é minha culpa. Não. Você decide qual comportamento vai mostrar. Você decide o que vai revelar aos outros. Outras pessoas não podem estar no comando do seu comportamento. Pense em como isso o torna impotente. E isso faz você ficar como? Como se qualquer um pudesse fazer qualquer coisa com você. Agora, se você quer perder isso, se você algum dia quiser queimar uma ponte, queime até o chão. Apenas certifique-se de que está escolhendo racionalmente queimar a ponte. E você não quer voltar. Você poderia não vai simplesmente voltar. pensar, vou acabar com isso e estou bem com isso. Queime.
Mas certifique-se de que está fazendo isso porque escolheu inteligentemente fazê-lo, não porque perdeu o controle. Simulation. Alguém levou a melhor sobre você, e você disse e fez coisas que gostaria de não ter feito. E agora está bravo consigo mesmo. Isso vai acontecer com você, mas pelo menos aprenda com isso, mas não. O que às vezes fazemos é como: aquela pessoa fez isso, fez aquilo, então eu reagi a isso. Assim você é apenas uma pessoa reativa. Simulação. Sim, amém pra isso. Isso é bom. Amém pra isso. Eu tenho 2 perguntas finais pra você. Isso foi realmente poderoso, Ivory. Eu aprecio você. Uma delas é sobre a ideia de se adaptar às pessoas que estão na sua frente. Tipo, acho que você disse que devemos nos adaptar. Ser adaptáveis ao mundo. É isso que você acha que disse? Algo sobre isso? Como podemos ser adaptáveis e flexíveis com diferentes pessoas sem parecer que somos camaleões volúveis, meio traiçoeiros e diferentes? Como podemos ser autenticamente nós mesmos, mas adaptáveis a outra pessoa para que ela sinta que também estamos sendo autênticos? Primeiro de tudo, seja genuíno. Apenas seja um ser humano genuíno. Não precisa concordar com as pessoas, mas pode ser genuíno. Você pode mostrar interesse pelas pessoas. Pode ser curioso. Como você pode ser assim? Seja uma pessoa genuína. Eu nem diria seja autêntico, porque meu eu autêntico gosta de usar leggings. E, você sabe, sem maquiagem, e eu não quero trazê-la para um lugar como este, certo? Então, seja uma pessoa genuína, mas também pode ser genuíno e se adaptar. Então, se eu tiver alguém que está com raiva, vou me adaptar, tipo, certo, tenho alguém que está com raiva e está gritando ou explodindo de raiva. Então, eu entendo que não posso gritar e explodir se quiser fazer progresso nessa situação. Também depende do que você quer. Eu quero fazer progresso? Então, eu me adapto a esse comportamento. Eu entendo e sei disso através do treinamento que tive, que quando alguém está naquele estado de fúria, você fica quieto. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas pensa: você gritou comigo, você isso. Eu vou revidar. Então, você apenas fica nisso o dia todo. Se você está tentando progredir, você pensa: tudo bem, deixa eles desabafarem. E quando eles terminarem, desabafando, é tipo, e você já teve isso onde você fica tipo, chega, né? Certo? Mas quando as pessoas tentam te dizer: calma, relaxa, você fica mais irritado, porque você só quer botar tudo pra fora. Deixa eles desabafarem. É isso que quero dizer com adaptar. Eu vejo qual é o comportamento que eu tenho. Eu entendo. Deixa eles desabafarem. Então, quando eles terminarem, agora eu posso falar, porque agora eles também estão prontos para me ouvir. Porque às vezes tentamos falar, interrompê-los. Tem uma rede de cafeterias, uma grande rede de cafeterias, não vou dizer qual, mas um dos gerentes veio até mim e ele disse: precisamos da sua ajuda. Ele disse: quero pedir seu conselho. Ele disse: recebemos clientes que entram e perdem a cabeça quando lhes damos a bebida errada. Tipo, perigosamente assim. E ele disse: tenho um exemplo para te dar. Ele disse: um dia alguém entrou e nós demos. Ele recebeu a bebida errada, a mistura de café errada. E ele vai embora, volta e está furioso. E ele começa a gritar como o barista atrás do balcão. E ele está escalando e escalando e escalando a tal ponto que ele diz: na verdade, pensei que ele fosse bater nela. E ele disse: estou envergonhado de dizer. Não sabia o que fazer. Eu era uma pessoa responsável e não sabia o que fazer. E não importava o que fizéssemos, a situação piorava. Então eu disse: ok, deixe-me perguntar uma coisa. Quando ele entrou, o que vocês fizeram? Você sabe, me conte o que aconteceu. Bem, ele entra e está gritando e nós estamos dizendo a ele: você sabe, calma, vamos consertar isso para você, senhor, não há necessidade. E ele está tipo: nós consertamos para ele, demos a bebida certa, até demos um crédito. Não importava, ele só continuava escalando e escalando. E ele está tipo: o que fizemos de errado? E eu estava tipo: não é que você fez algo errado, mas o que aconteceu é que ele ficou bravo e só queria ser ouvido. E você continuou interrompendo ele. Ele nem queria, não era nem a bebida, porque você deu a ele a bebida correta. Ele nem queria isso naquele momento. Você só precisava deixá-lo desabafar. Mas o que você fez foi interrompê-lo, e mesmo corrigindo, e tentando fazê-lo parar, ele só ficou mais e mais irritado, e a situação piorou. É isso que quero dizer com adaptabilidade. O que tenho na minha frente? E tenho que me adaptar a essa situação. Agora, o nova-iorquino normal em mim diria: vamos resolver isso na porrada, certo? Mas onde isso me levaria? A lugar nenhum. Saiba quem está na sua frente. Saiba em que estado de espírito eles estão. Também é sobre qual mentalidade motivacional as pessoas estão. O que está acontecendo na cabeça delas, não na sua cabeça. Mas você também precisa ser uma pessoa centrada o suficiente.
Não deixar seu ego atrapalhar se você realmente quiser lidar bem com as pessoas. Seu ego vai te sabotar porque é como você ousa falar comigo assim? Como você ousa isso? Como você ousa aquilo? E esse não é um bom lugar para estar, porque agora você realmente não vai progredir. E é como? Você quer que seu ego seja satisfeito? Ou quer saber o que está acontecendo ao seu redor para que possa tomar decisões inteligentes e lidar bem com as pessoas? Eu prefiro a última opção. Isso é lindo. Isso é lindo. Pesado, eu sei, tenho uma última pergunta para você. Tenho uma última pergunta, mas antes de fazê-la, sei que você tem um programa sobre a arte da influência, entendendo a si mesmo, lendo outras pessoas, todas essas coisas diferentes. Você tem um programa incrível sobre isso que as pessoas podem conferir aqui. Também vamos colocar o link na gravação para as pessoas que estão assistindo em casa depois. Então, nós vamos deixar isso lá em cima para vocês tirarem uma foto. Mas eu tenho uma última pergunta. Você tem tanta coisa acontecendo, você é realmente um ótimo recurso para as pessoas se entenderem outras pessoas, navegarem nos relacionamentos de forma diferente. Pelo que você é mais grato na sua vida hoje em dia? Eu quero responder de forma ponderada. Eu acho que isso muda naquele momento. No geral, eu estou apenas grato pela minha vida. Seja como for que a vida tenha se desenrolado, sou grato por ela. Você sabe, na minha cultura sou grego, sou ortodoxo oriental. E crescemos como se você quisesse algo. Você vai à igreja, você acende uma vela. Nós temos, você realmente acende a vela, é bem antiquado. E então eu fui criada assim. Você pede, sabe? E o que quer que você acredite. Mas na minha cultura é como se você pedisse a Deus pra, sabe? Ou quem quer que você ore. Pra lhe dar o que você quer e... sempre que me pego fazendo isso, se quero algo, e vou colocar aquela vela na areia que colocamos na areia, eu paro e penso. Só quero agradecer por tudo que você me deu. Não preciso de nada. Eu acho que sou grato por... E quando falo da minha vida, acho que tive, 2 momentos-chave onde realmente eu achei que minha vida acabaria. O trabalho que eu tinha era realmente uma questão de vida ou morte. E então esses momentos sempre existiram. Mas eu tive 2 momentos reais em que eu tava é isso, eu vou morrer. Um era o 11 de setembro. E naquele momento, eu me lembro de quando tudo estava acontecendo e eu realmente pensei. Eu estava vou morrer. Foi quando a primeira torre estava caindo. Eu pensei, não vou sobreviver a isso. E me lembro de pensar, cara, eu estava ainda não. Há tantas coisas que eu não fiz. Comecei a pensar nas coisas que eu não fiz e eu estava sabe, se eu sobreviver a isso, eu vou viver minha vida. Eu vou fazer essas coisas para ficar bem da próxima vez que acontecer. E então, da próxima vez que eu realmente precisei, eu realmente ia, morrer. Foi quando dei à luz minha filha. Algo aconteceu durante o parto, meu corpo simplesmente começou a desligar. E eu comecei, sabe, meus pulmões começaram a se encher de água. Eu não conseguia respirar. Então meu oxigênio começou a cair. Meus rins começaram a falhar. Então meu corpo começou a desligar e eu podia sentir o desvanecer. Acho que parecia um desvanecer. E eu me lembro, sabe, eu estou morrendo de novo. Uau! E naquele momento eu pensei, mas estou bem para ir desta vez. Fiz tudo o que queria fazer, ou pelo menos tentei. Agora, claro que meu marido está sentado lá mortificado porque estou prestes a... Sabe, ele está prestes a me perder. E eu conto a história para ele mais tarde. Eu digo, eu estava bem para ir. Ele diz, você perdeu a cabeça? É como se você fosse me deixar com sabe? E eu... Sabe, mas era a verdade. Você poderia dizer que foram eventos horrivelmente traumáticos. E depende de que forma, de que maneira você deseja olhar para eles. E eu os vejo como 2 das maiores bênçãos que já tive. Então, sou grato por esses momentos, porque eles me ensinaram o que minha vida significa, ou o que a vida significa. E eles me mostram que, mesmo até hoje, estou pronto para seguir. Você está pronto para seguir? Se você não está, tudo bem. Você só tem que trabalhar. Mas chegue a esse ponto. Sou grato por isso. Isso é lindo. Bem, Eve, somos gratos por você. Agradecemos você. Vamos lá, pessoal. Aplaudam a Eve mais uma vez.
Muito obrigado. Agradecemos você. Muitos de nós somos movidos pela culpa, ou temos medo de desapontar as pessoas, ou não queremos decepcionar as pessoas, ou achamos que é nosso dever fazer as outras pessoas felizes. E quando você organiza sua vida em torno de gerenciar os sentimentos de outro adulto, você se torna o pai de outro ser humano. E tem um